Olá, boa noite. Olá, boa noite. Que coisa boa. Ui, não, obrigada por possibilitarem vir esse outro dia. Muito agradecida pela possibilidade, que realmente no outro dia eu não tinha condições, não estava nem em pé, gente, não conseguia absolutamente nada. Então, muito obrigada. Que isso, deu tudo certo. A gente vai fazer como um encerramento das atividades, né? Deixar registrado essa conversa, né? Esse bate-papo. E vai dar tudo certo, é isso mesmo. Estamos aqui, eu, né, Leiliane, eu fiz a concepção de projeto, a Rosa Antuna, que fez a concepção dramatúrgica e coreografia do trabalho, tem Priscila Lages, que é bailarina, né, intérprete criadora, Caroline Tristão, também intérprete criadora, e a gente está aqui na ausência, né, da Patrícia Miranda, que também foi bailarina, e Bianca Cortelete, que trabalhou como assistente coreográfica. E eu queria muito agradecer também a sua presença, a sua disponibilidade, porque quando a gente começou, assim, né, foi no período da pandemia que estavam tendo vários eventos online, que eu acessei um chamamento do seminário, né, que eu acompanhei ele inteiro, todos os dias, todas as palestras, e eu fiquei muito encantada. Foi um seminário que eu acho que foi você que promoveu junto com a outra universidade, né, de Pernambuco. Não, tá mutado, professora. Nós fizemos dois seminários em 2020, um seminário Mulher, Mito, Riso e Cena, que é produção, né, do meu grupo de teatro, junto com a universidade daqui, e os Práticas Decoloniais nas Artes da Cena, que é com a Universidade do Rio Grande do Norte, né, a Unicamp e a UFBA. Isso, foi exatamente esse que eu acompanhei inteiro e foi a convite da minha professora, Carla Ávila, né? Foi minha professora na época da universidade e ela teve uma participação, teve um lançamento do artigo, né? E do trabalho que ela faz e me tocou muito o seminário porque fala sobre a mulher, né? Na cena, assim, né? Eu falei, nossa, quanta força, né? E ao mesmo tempo como a gente é invisibilizado também e você traz um pouco dessa história, você traz, né, assim, do pouco que eu percebi, você é o seu trabalho, né? Trazer a visibilidade para nós mulheres, artistas da cena. Então eu escrevi esse projeto exatamente pensando nisso, né? E foi aprovado pelo edital 023, né? Da Secult, que é na Secretaria do Estado de Espírito Santo. Nós fizemos essa produção. Ele, na verdade, foi aprovado no período da pandemia ainda, mas aí a gente teve esse conflito de agenda, a gente conseguiu reunir todo mundo e fazer essa estreia agora com um grande presente, que é a Priscila, que está grávida, que é um signo para a gente, né? Uma bailarina, está dançando, grávida, romper também com várias questões também. E é isso, eu queria agradecer a todo mundo pela disponibilidade, abrir a palavra, assim, passar a palavra para a professora Joyce Agle, para ela se apresentar e falar um pouquinho do trabalho dela, que é imenso, que é gigante. Não há ninguém melhor do que ela para poder falar um pouquinho sobre o artigo, né? A Máscara e a Sombra. Enfim, depois a gente vai passando a palavra depois para a Rosinha e depois para a Pri, Caroline, para a gente trocar um pouquinho sobre nossos trabalhos. Bom, então, eu também quero agradecer, começando a agradecer vocês
oportunidade de troca, né? E vi algumas imagens, né, alguns pedacinhos, né, do espetáculo e fiquei muito emocionada, assim, encantada com o trabalho de vocês. Agradeço muito por compartilharem comigo, né, essas pérolas criativas, né? São fogos que surgem de criação. Então, muito agradecida. Eu sou Joyce Agley, sou professora aqui da UFBA e de teatro, né? E a minha pesquisa é em máscara. E esse pouco de máscara, assim, foi me levando para alguns caminhos, né? Eu comecei com a máscara da palhaça, né, num tempo que só existia palhaço, generado, né, o geral, o masculino, e essa máscara me convocou para conhecer o seu caminho. E aí eu fui conhecer a questão da bufonaria. A bufonaria me disse, ok, você conhece um extremo e o outro, você tem que conhecer o meio, que foram as máscaras da comédia dell'arte, e aí surge as máscaras femininas da comédia dell'arte, onde eu cheguei em 2007 para um estágio sanduíche na Itália, fui trabalhar com Cláudia Contin, e a primeira máscara que ela me dá, diz assim, você, com esse jeito, você tem que fazer a cortigiana. Foi a primeira máscara que ela me deu, e a cortigiana é uma máscara super complexa, porque ela traz dentro dela aspectos de outras duas máscaras, que é a nobile e a serva, ou a enamorada, como a gente conhece também no Brasil. E a serva, então eu tinha que, para fazer essa terceira máscara, eu tinha que estar por dentro das duas primeiras. E aí eu fui pesquisar todas essas máscaras, né, femininas que fazem parte do arcabouço da comédia dell'arte e me deparei com uma força enorme. Só que o meu doutorado era sobre a bufonaria e comédia dell'arte. Então, eu não tenho como me dedicar só às máscaras femininas. Então, eu vou guardar isso, né, esse meu querer, para uma pesquisa após o pós-doutorado, após o doutorado. E aí, quando eu cheguei, eu finalizei em 2010 e já tinha um projeto que eu tinha engatado em 2011 para um pós-doutorado que aconteceu na UFO, no VPG, Programa de Pós-Graduação em Artes, no IARTES, e aí era sobre cultura popular brasileira e máscaras da comédia dell'arte. Eu disse, ok. E máscaras da palhaçaria hospital. Eu disse, ok. Então, mais um tempo aí para eu desenvolver esse projeto que já estava ali, né? Mas eu já comecei a trazer a comédia dell'arte, né, para a cultura popular brasileira e fui trazendo o que eu conseguia já para vislumbrar a questão das máscaras femininas. Trabalhei com a Congada e as máscaras, trabalhei muito com a Cerveta e a Vecchia, né, a velha sábia da comédia dell'arte, a Raconda. Então, trabalhei com as máscaras femininas, mas também trabalhei com Zani, com Dottore, com outras máscaras. Mas consegui dar uma ênfase maior nessas máscaras com estudantes da graduação de lá. E aí, terminando em 2014, eu fui ver engatei, escrevi o projeto do pós-doutorado para adentrar essas máscaras femininas da comédia dell'arte com o Roberto Tessari, na Itália, na Universidade de Torino, né, que é um dos mais celebrados pesquisadores das máscaras femininas da comédia dell'arte. Então, eu comecei a perceber o quanto essas mulheres que entraram no palco, né, não foi só um movimento de teatro, foi um movimento cultural, social, porque elas, a partir dali, elas revolucionaram todo o campo social também, porque elas entrando no palco, e aí a primeira eu estou falando de registros institucionalizados, né? É claro que nós temos um lugar extra-oficial que, com certeza, as mulheres também estavam, né? Ali muito antes. Por exemplo, nós temos no livro do Ciarlatani, do próprio Tessari, que saiu em 2014,
que ele traz a questão que existiam rumores da presença de bufonas mulheres e de mulheres que acompanhavam os charlatani nas feiras da Idade Média, isso desde 1300 e 1400. Então, mas não existe um registro oficial. A Comédia dell'arte oficializa essa presença. Então, em 1500 Ai, desculpa, eu ainda estou com resquícios, viu? De vez em quando. Então, 1545 é o primeiro contrato, né, de comédia dell'arte que a gente tem. E só existiam homens nesse contrato, nessa companhia que foi legalizada. Mas a gente já sabe, como disse Tessari, que a presença da mulher já estava nas coxias, né? Ela já estava na companhia, mas ela não entrava na cena. Ela já auxiliava os charlatani, mas ela não se apresentava como máscara. Então, tinha essa presença feminina no redor da cena. Mas em 1564, a mulher entra em cena, né? Ela coloca os pés no palco. E, a partir desse momento, ela transforma não só o quadro cultural, né, da cena, onde a presença da mulher é um chamariz, e a gente tem que deixar isso bem, era como diz o Tessari, enquanto os outros espetáculos estavam assim com estilingue, né, pensando numa guerra, o estilingue, a presença da mulher era o canhão, era aquela potência, né, da presença na cena, e chamava muito público, porque não era comum ter mulher em cena. E não só que era a presença da mulher em si, né, como a igreja trazia para perseguir a presença da mulher se expondo, mas era da presença da mulher criadora, né? Ela escrevia também, ela fazia dramaturgia, ela fazia, recitava improviso. Então, para recitar improviso, você tinha que ter muito conhecimento. E isso, então, elas tinham um estudo muito grande, elas iam para a cena e elas traziam não só a questão do feminino, mas a questão da cultura para o feminino, que era um tempo em que pensava-se que as mulheres não tinham capacidade de raciocínio. Então, elas quebram com muita coisa. E, além disso, elas se tornam também, aí elas têm um pagamento, e lá naquela época, olha como a gente retrocedeu em alguns aspectos, naquela época o pagamento era igual aos dos homens, né? E ela se torna também uma atuante social do capital. Então, aí ela tem poder aquisitivo e ela começa a ser respeitada também como alguém que tem o poder de troca, de negociar, né? E muitas dessas mulheres eram também as mulheres, o que hoje a gente conhece como produtoras, eram aquelas que negociavam com a nobreza os acordos, os contratos, né? Então, essa presença da mulher, e essa foi muito intensa, e essa máscara da cortigiana eram geralmente mulheres que não só na cena traziam um aspecto que era ligado à magia, à sedução, ao mistério, mas também na própria vida, né? E aí foi aí que eu fui trazer para a relação com o que é da minha cultura, com as pombogiras e Yansan. E aí eu paro aqui, porque eu também acho que o meu tempo já esgotou, e deixo para a gente, depois do bate-papo, trocar. Só lancei para a gente ficar pensando. Obrigada, professora. E que é incrível, né? Porque Rosinha, ela tem um histórico assim também muito próximo, bem próximo, né, sobre o feminino. Os trabalhos dela também traz remonta assim, né, esse papel da mulher na cena. E eu vou passar a palavra para ela também falar um pouquinho sobre ela, sobre o trabalho dela, para a gente
e se conhecendo. Ei, gente, boa noite. Estão me ouvindo bem? Sim! Oi, Joyce, muito prazer. Adorei ouvir você, fiquei muito entusiasmada. Quero ouvir mais ainda, espero que a gente tenha mais oportunidade. Eu estava rindo aqui no final, porque houve uma grande coincidência, né, que Pri e Carol vão poder falar, porque assim, igual eu estava falando com a Lili, assim, eu não domino o tema da comédia dell'arte. Não é uma coisa que eu estudo, que eu tenho uma base. Eu sou atriz também, eu sou discípula do Odin Theatret, dirigido por Eugênio Barba. Sou discípula principalmente da Roberta Carreri, que dirigiu meu terceiro solo de dança e teatro, que chama Mulher que Cuspiu a Maçã. Então, assim, eu tenho uma ligação com o teatro, né? Já também atuei como improvisadora teatral e eu tenho essa ligação com o teatro e com a dança, e sempre os meus trabalhos de dança foram indo naturalmente, foram trazendo elementos do teatro muito naturalmente. E, paralelamente, eu tenho um trabalho com o feminino de autoconhecimento, de pesquisa, porque eu sou mulher. E não tinha como não ter, né? E dentro dessa busca que eu venho fazendo com o feminino, é uma busca onde eu vou na processos psicológicos, sistêmicos e também espirituais, espiritualistas. E eu sou uma buscadora de muitas vertentes. E atualmente, assim, mais recentemente, eu voltei a mergulhar num lugar que eu tinha já passeado um período e depois estava passeando por outros, que é justamente assim, eu voltei Que foi, Lili? Eu voltei a mergulhar na Umbanda e eu estou muito conectada com as pombas-giras nesse atual momento. Inclusive, o próximo trabalho solo que eu estou montando se chama Maria Farrapo e é uma homenagem às pombas-giras. E quando a Lili me chamou para fazer, eu li o artigo e fiquei assim, puxa vida, como é que eu vou trabalhar com comédia dell'arte? E eu não tenho experiência, assim, né? Igual eu falei com ela hoje, se é para eu fazer um trabalho mais nesse lugar, eu quero ir estudar, ficar meses, né, fazendo a experiência no meu corpo e tudo, porque eu sou dessas. Então, eu fiquei pensando como que vai sair daí um trabalho onde esse, na verdade, foi para mim um gatilho, foi um ponto de partida, né? E eu sou, igual as meninas viram, sou muito intuitiva. E, né, gente, eu deixei fluir e Priscila, Paty e Carol super abertas, 100%, e Manu dentro da Pri, 100% receptivas, né? E eu me senti muito inspirada por pombas-giras para criar esse trabalho, mas muito. Inclusive, a foto que eu mandei de referência do figurino é uma foto que eu achei no Instagram de Umbanda, que era um desenho de 3 pombas-giras. E eu não sabia que você tinha ido para esse lugar na sua investigação. E é isso que eu achei sensacional agora, quando você falou. Você está vendo que nada é por acaso? Se a gente fica com a cabeça racionalizando, e se eu pensasse assim, não, pomba-gira, eu estou viajando. Não, é isso, então não sei porquê, mas vamos lá. E o trabalho também, ele traz uma sensação de que elas são bruxas, né? Daquela época da Inquisição, desde antes, que você não sabe muito bem quando. E o que eu falei para elas é que é como se fosse a própria Cordigliana, essa mulher que está no palco, e quando ela sai do palco, quem ela é, para onde ela vai, o que ela esconde. E aí você trouxe esse aspecto também dessa magia, que eu achei que estava tudo certo, está tudo certo o trabalho, eu estou apaixonada. E estou muito feliz, porque eu vou fazer a Maria Farrapo também, agora, a Pomba-gira. E aí essas informações, assim, né, por mais breve que tenha sido que você trouxe agora, já me alimentou para esse trabalho que eu estou fazendo. É isso, gente.
Muito legal, né? A gente estava falando isso hoje, depois que a gente se falou, compartilhei o perfil da sua companhia, falei, Rosinha, acho que você vai gostar muito do trabalho da professora, porque tem muito a ver, principalmente, assim, né, dentro do seminário que eu acompanhei, nossa, como aquilo foi importante para mim, assim, né? E como eu vi, assim, como foi importante também o seminário ter sido totalmente online, né? Isso chegou, assim, a tantas pessoas, e a decisão, assim, sempre de finalizar e registrar depois que eu percebi o tanto que isso pode correr, pode ser importante, eu falei assim, agora todo o processo eu vou fazer um bate-papo sobre o nosso processo criativo, registrar e deixar nas redes, né? Deixar na plataforma para as pessoas acessarem, porque esse tipo de informação, né, vai chegando a outras pessoas e isso pode inspirar mais alguém, ser conteúdo para outras pessoas, né? Enfim, muito legal. Eu queria convidar a Pri agora, né, para se apresentar e falar um pouquinho sobre o processo dela no trabalho. Oi, gente. Oi, boa noite. Prazer, Joyce, te conhecer. Oi, Rosinha, Carol, Lili. Então, eu estava até comentando com outras pessoas, né, fora desse nosso grupinho aqui, do Viu Elvira, o quão privilegiada eu fui de poder passar por essa experiência estando grávida, né? Porque dentro da dança é muito complicado tu poder trabalhar, né? Porque como bailarino, nosso trabalho é estar em cena, estar no palco, né? O quanto é complicado tu poder estar em cena sendo gestante, né? Porque geralmente todos os trabalhos de repertório das companhias, sejam eles repertórios clássicos ou os repertórios contemporâneos das companhias, não são direcionados, né, para uma gestante, né? Não tem personagens gestantes ou que possa se encaixar, né? E quando eu fui convidada pela Lili para integrar esse elenco aqui, eu não estava grávida ainda, né? E aí, quando eu descobri, quando a gente então soube da notícia, eu liguei para a Lili, assim, ó, Lili, tô grávida, e agora o que a gente faz? Ela assim, não, jamais, é agora mesmo que tu tem que estar nesse projeto. E isso veio como um presente mesmo, em função dessa profissão que nos restringe tanto nesse período, né, da vida, né, que geralmente o bailarino, a bailarina gestante, ela fica só fazendo aula ali, né, mantendo o seu corpo e tal, mas fica restrita ao poder dançar. E aí Rosa me acolheu e acolheu a Manu também, nos incorporou nesse trabalho, né, e eu acho que tudo foi se encaixando, né, com a proposta do trabalho e ficou super... trouxe, de repente, até uma coerência e uma verdade maior para a proposta, né? Do trabalho que a Rosa abordou, enfim. Então, para mim foi uma delícia. Eu já brinco que eu já tenho até meu ensaio de gestante, eu já tenho ele registrado em vídeo e foto, nem preciso fazer ensaio de gestante, porque ele já está registrado da melhor maneira possível. E vai ser uma delícia poder compartilhar isso depois com a Manu, né? Tipo, ó, filha, tu estava aqui, tu dançou junto com a mãe, né? Ela já teve a estreia dela nos palcos. Mas foi isso, foi uma experiência. Agora, sem falar do gestante, né? Do estar dançando gestante, mas o processo de criação, quando a gente tem esse processo de ser intérprete criador, ou quando a gente entra como colaborador, no caso aqui, nós entramos como colaboradores da Rosa, né? A Rosa veio com a estrutura já dela pronta, né? Pré-definida e tal,
e ela nos deu a liberdade de poder contribuir com o trabalho, e acho que isso também é enriquecedor para nós, enquanto profissionais da dança, né? É um desafio, porque às vezes tem bailarinos que não gostam de chegar nesse caminho, né? Tem bailarinos que preferem receber a frase coreográfica pronta, 5, 6, 7, 8, né? Tem outros que já curtem ser mais participativos ainda nesse tipo de processo. Enfim, mas de qualquer forma foi enriquecedor. Eu já tinha participado de outros projetos dessa forma, participar de outro agora desse enriquece ainda mais, estando gestante mais ainda, né? Então foi um presente e aí fica o registro aí. Agora já falou, pro ano que vem vamos dançar, viu? Eu vi, mas a Pri não vai estar grávida, né? Aí meu marido diz, não, a gente providencia outro, não tem problema, não. A gente providencia outro. Mas foi muito legal. Obrigada, Lili, pela oportunidade de me manter no projeto, Rosa pelo acolhimento, né? As meninas que dividiram o palco comigo, né? Carol e Patrícia também, que foram super generosas ali. Enfim, e Joyce pelo artigo que inspirou todo esse processo aqui. Muito obrigada, gente. Acho que é isso. Obrigada, Pri. Não foi melhor hora, né? Muito bom. E agora o furacão, né? Carolina Tristão. Nosso furacãozinho vai falar um pouquinho. Boa noite. Ei, Joyce, prazer. Quando a gente dançou, foram 3 dias, né, de estreia. A gente dançou na sexta, no sábado e no domingo. Quando chegou o domingo, eu até comentei com a Bianca o quanto eu tava me sentindo diferente, eu tava me sentindo tão bem. E esse trabalho foi isso para mim. Eu me senti, foi muito especial, significativo. Eu comentei várias vezes com as meninas, porque eu tenho um pouco de... No começo eu me senti um pouco... Foi desafiador no começo, né? Eu tenho um pouco de resistência com aquilo que é novo, eu fico um pouco retraída. Fogos. E aí, mas a Rosa, ela nos conduziu de maneira tão generosa. Antes da gente ensaiar, sempre tinha com a gente de maneira muito especial, que eu fui me abrindo. E foi muito bom, foi muito especial. E deixa eu ver mais o que eu posso dizer. Foi um momento muito bom, porque eu estava me sentindo muito desconectada comigo, e esse trabalho, de alguma maneira, me conectou. Eu sou outra pessoa, eu me sinto muito diferente depois desse trabalho, foi muito especial. E... Ai, deixa eu ver o que eu posso falar mais. Eu falo pouco. Acho que é isso. Tá bom, Foi isso. Caroline. É muito bom ter você aqui, te ouvir falar. Bom ser a vocês todos pela oportunidade. Já tô com saudade de todo mundo. Nossa, Carol é um potencial, é um furacão, Joyce, essa bicha dançando. Ai, ai, mas olha, fico muito feliz de vocês estarem aqui nesse momento. A gente vai começar assim, o que vocês quiserem perguntar, né? Perguntar sozinha, fazer pergunta para a professora. A professora também, se ela quiser também lançar algumas perguntas para a gente estender um pouquinho mais esse evento. Eu agradeço. Vamos deixar em aberto, então, se alguém quiser falar, tá bom? Boa noite.
Vocês estão me ouvindo? Desculpa, Mariana, tá dando um eco. Tenta de novo. Tô falando. Alguém tá me ouvindo? Melhorou? Então, eu queria perguntar, acho que é para Priscila, que eu vi que você estava grávida, né? Uhum. E eu fiquei me perguntando o tempo todo que eu estava assistindo, qual foi a maior dificuldade, sabe? Porque a gente sabe que o nosso corpo tem um peso. E quando a gente tá gestante, né? Tá gestando, é um outro peso, né? É um peso para a gente subir, é um outro corpo também para a gente descobrir. E como foi essa descoberta desse corpo durante esse processo? E, e a dificuldade também, sabe? Em processo mesmo, sabe? Eu queria perguntar isso, assim, eu fiquei intrigada. Então, a cada semana, com a barriga crescendo, o que eu sentia? Mudança de eixo, a diferença da minha mudança de eixo, né? Então, vamos fazer um paralelo com a adaptação muscular quando tu faz um treino de academia, tá? Quando tu tá fazendo tem um processo de progressão numa academia que tu tá levantando peso, fazendo o teu treinamento, a tua musculatura tem um processo de adaptação. Tu faz um estímulo, aí ela se adapta. Se tu permanece com o mesmo estímulo, tu não tem uma nova adaptação ou uma nova dificuldade, né? Dependendo se aquele peso foi aumentado ou se o número de séries foi aumentada. Enfim, com a gestação, toda semana era um estímulo novo. Mudava, o tamanho da barriga mudava, o centro de força mudava, o centro de equilíbrio mudava. Então, eu tinha toda semana um estímulo novo, né? Era como se eu mudasse a carga do treinamento, eu mudasse o número de séries do treinamento, a sequência de treinamento, né? Então, esse era o desafio. A cada semana eu tinha um corpo novo para lidar, né? Às vezes, se a gente teve alguns feriados e tal, nesse meio do processo, então o tempo de ensaio, às vezes, entre o último e o próximo, se estendia em um dia. Esse um dia que eu ficava sem trabalhar o meu corpo nesse processo, eu já sentia diferença, né? Mais ainda do que no tempo normal a cada semana, vamos dizer assim, né? Então, não foi uma dificuldade. Eu só tinha que saber que a cada semana eu ia ter um corpo novo, ia ter que trabalhar com aquele corpo novo. Toda segunda-feira era um corpo novo para trabalhar, né? Mas tudo bem, isso acho que a gente entendendo como é que funciona essa questão do treinamento, né, do corpo, de adaptação, não foi tão difícil lidar com isso. Não senti, assim, porque tu sentiu o peso da barriga para dançar? Não, eu não senti o peso da barriga. A barriga não pesou para dançar. Não, o que eu tive foi, claro, limitações com relação a alguns movimentos, né? Porque as inclinações frontais, assim, não davam para fazer, né? Com a perna paralela à inclinação frontal. Eu tinha que sempre abrir um pouquinho mais a perna para poder encaixar a barriga. As pernas não subiam mais frontal, era só lateral e um pouco atrás, né? Porque também a musculatura ela já está tão espichada que ela restringe um pouco o movimento de perna para trás, né? No arabesque. Mas foi como o meu marido no começo desse processo, né? Ele disse assim, ele me chama pelo apelido, né? Ele falando, Lira, tu vai ter que entender que a tua memória muscular de agora
vai querer que tu faça lá com 8 meses de gestação, que foi quando a gente estreou, que tu faça as mesmas coisas, mas que tu não vai conseguir em função de ter esse volume na tua frente. Assim, não, tudo bem, a gente vai trabalhando isso conforme for crescendo e vai vendo, ó, isso aqui não está dando assim, vamos adaptar. E aí a Rosa também nos deu essa liberdade, né, de poder, de repente, adaptar o que não pelo menos para mim, o que não ia dar certo, ou o que fosse impedir de realizar algum movimento, de fazer alguma adaptação. E aí Bianca, né, Bianca Cortelletti, que foi quem ficou nesse período nos auxiliando, né, nos conduzindo nos ensaios, assistente ali de ensaio, ela também me ajudou muito nisso, né? Tipo, Pri, tenta por aqui, vamos ver se assim vai dar melhor e tal. E aí o processo foi fluindo. Então, as duas maiores dificuldades, então, foram essa restrição de movimento frontal, né? E cada semana tá com um corpo diferente. Era um corpo novo sendo trabalhado. Eu não tinha adaptações prolongadas, eu tinha adaptações a curto período. A adaptação durava só até sexta-feira. Na segunda era um corpo novo, nova adaptação até sexta-feira. Segunda, corpo novo. Mas foi tranquilo, assim, o processo. Foi uma delícia, foi gostoso. Não gerou estresse. Pelo menos para mim, eu não me estressei com isso. Isso não foi uma coisa que me estressou, né? Eu já sabia como que ia entrar no processo, que ia ser assim. E correu, acho que até melhor do que eu esperava, né? Acho que tudo correu até melhor do que eu poderia esperar estando gestante, né? Eu achei que eu fosse ter mais dificuldade com potência muscular, força muscular, flexibilidade, essas coisas, e não tive. Foi mais essa questão de eixo, assim, de cada dia tá com... Opa, tem uma coisa diferente aqui. É isso. Bacana, obrigada. Queria parabenizar a todas também, porque eu achei muito lindo. Figurino, coreografia, iluminação, assim, foi tudo muito bem pensado e muito sensível também. Eu achei lindo, parabéns, meninas. Obrigada, Mariana. Professora, a dança, eu acho que a mulher na dança ela se torna uma peça principal, eu acho que a partir do romantismo, né? Na dança. E no teatro, como esse histórico assim da mulher no teatro? Bem, ela começa a surgir ali os papéis principais dela a partir do Renascimento mesmo, exatamente na Idade Média, como ela entra para a cena, onde ela entra nas peças, ela começa a se destacar, né? E mesmo que ela não seja o papel principal, né? Por exemplo, na Máscara da Comédia dell'arte, a principal sempre é Arlecchino, Ozzani, Dottore, Pantalone. Nunca tem uma máscara feminina com um nome, mas a gente sabe de duas peças, meus cachorros, duas peças que o nome já chama, né? Ali tem uma que estreia em Roma, que é de uma companhia de Roma, que o nome é La Serva, e aí tem um subtítulo que eu não lembro, que é a partir da presença dessa serva na cena, que é onde tudo acontece, né? Mas depois a gente tem a ópera também, que abre espaço para a mulher entrar. E aí eu tenho que fazer um pequeno histórico, assim, não histórico, porque eu não sou especialista em ópera, mas tenho algumas coisas, porque a ópera vem também com a história de a igreja proíbe, né, a presença das mulheres no canto na igreja. E aí o que acontece para
alcançar, né, e junto com a Comédia dell'arte, teve uma época ali que tentaram suprimir mesmo e proibiram a presença das mulheres em cena, mesmo elas já tendo entrado. Né, teve uma forte pressão para elas não continuarem. E aí vem a igreja, proíbe a presença delas na igreja, enquanto ação, elas não podem falar na igreja, quanto menos cantar. E aí o que eles trazem? Eles trazem os castrati, eles importam da Espanha a presença dos castrati. Né? E aí entra dentro da ópera os castrati para fazerem a fala feminina. Aí tem todo um contexto, né, para trazer os castratis para fazerem as mulheres, tem todo um contexto, mas eis que no medioevo também quando os portugueses invadem o Brasil, né? E aí, quando eles chegam no Brasil, eles trazem também a cultura que eles estão lá, e eles estão absorvendo essa cultura de ópera, eles estão absorvendo essa parte cultural que vem de fora. E o que acontece quando chega no Brasil? No Brasil não tem os castrates, no Brasil não tem a indústria dos castrates, porque houve-se uma indústria de produção de castrates, e ter isso era muito caro. Então, trazer a produção de castrate para o Brasil era muito caro. A Itália foi a maior produtora de castrate. Né? Ela tem ela realmente, as famílias mais pobres via isso como uma possibilidade de vida, né, mesmo dos filhos, né? De terem um modo de sobreviver. Então, ela foi uma indústria muito forte dos castrates. Mas, quando vem para o Brasil, não tem essa possibilidade econômica de produzir castrate, muito caro manter, porque tem toda uma dieta, tem todo um cuidado para esses homens também. E aí o que acontece é que o Brasil, dando o nosso jeitinho, coloca mulheres em cena na ópera cantando o que os castrates faziam na Itália, né? Porque aqui a Roma não estava tão fortemente quanto estava lá. Então, a gente tem uma presença da mulher verdadeiramente em cena como centro ali no Renascimento. A ópera, quando vem ali em 17, que a ópera começa a lançar, mas o que acontece? A mulher entra na ópera para morrer. Se você vai ver a Tosca, todas as óperas que têm a mulher como ponto central, é feminicídio. Ela sempre é morta. Então, esse é um outro caráter que é bom perceber de como colocavam a mulher, né? Por exemplo, as bodas de Fígaro, é a mulher que trai ele com o palhaço e o cara vai e mata a mulher. E como ela é retratada na cena também, né? No balé, acho que não é muito distante também, né? Nos repertórios, assim, tem histórias trágicas. A Priscila e Rosinha, que dançaram muito, têm maior conhecimento, eu acho que podem falar melhor, né? Acho que não tem tanto de feminicídio assim no balé, né? Mas tem o Gisele, que é aquela morte romântica, né? Que ela fica desesperada porque o amor dela não corresponde ao ideal, né? Ou tem um amor infantil, né? Assim, sempre muito adolescente, de uma Lafille Malgardet, ou mesmo no Don Quixote, que é tudo muito pueril, assim. Tem uma versão de Lago em que ela... Desculpa, Rosinha, tem uma versão só, tem um final de Lago em que ela se joga dentro do lago, né? Se suicida. Tem duas... Lago dos Cisnes tem dois finais diferentes, né? Tem um que é trágico, que é esse que ela se suicida, né? Porque não cumpre a maldição, ela se cumpre, né? No caso, ela não consegue reverter o feitiço, mas aí depois, para amenizar um pouco essa parte trágica, fizeram um outro final onde ela a maldição ela se quebra, né? E ela volta a ser princesa e tal, e pode viver o amor dela e tal. Mas eu acho que é isso que Rosa falou mesmo. No balé não tem tanto feminicídio, não. É mais esse amor, né?
Eu né? acho que o balé Romeu traz. e Julieta, Tristão e Isolda, né? Uhum, Histórias que já vêm de outro lugar, que de eles outros fazem a lugares. leitura, né? Cinderela, Bela Adormecida, que não foram criados para o balé. Tem os que foram criados para o balé, mas eles pegam muitas histórias, muitos contos, né? É Eu bobinho. acho que tem uma coisa agora que vocês estavam falando, né, dessas histórias que foram trazidas para o romantismo, né, que talvez dentro da comédia dell'arte tinha essa dupla dos enamorados, que era esse lugar romântico do amor, né? Então, acho que depois deles vem o melodrama, né? Vem um outro gênero de teatro, que é o melodrama. Ele parte da comédia dell'arte, dessa parte dos enamorados, né? E é uma coisa muito dramática, né? Mas nem sempre tem o feminicídio. Na ópera, o feminicídio é muito mais presente, assim. Aconselho a pesquisa de Manuela Castelo Branco, de mestrado, onde ela trabalha ela é de teatro, né? Mas ela também dirige ópera, e ela faz essa busca dessa percepção dos feminicídios dentro da ópera, do campo da ópera. Manuela Castelo Branco, é da Universidade de Carmen, Brasília. Manu. É bem interessante, porque ela faz esse levantamento de como a ópera coloca o amor nesse lugar romântico até certo momento, mas quando tem a traição da mulher, ou quando tem que a mulher não aceita o lugar que é colocado para ela, o feminicídio acontece. O que na comédia dell'arte não acontecia isso. Tipo, na comédia dell'arte era muito engraçado, muito interessante de ver que as servas ajudavam as enamoradas a burlar a lei do pai, que o pai queria que ela casasse com o nobre e tal, porque tinha mais dotes, e ela era apaixonada pelo fulaninho lá da locanda, né? Da venda. E aí ela fazia o filho do dono da venda, não era um outro nobre como o pai. Então, tinha esses lugares de burlar esses lugares que era colocados. Claro que tinha também, como se a gente vai ver algumas peças como Tartufo, né, que é do resquício da comédia dell'arte, que tem aí também o assédio, né, desse padre que é enlouquecido pelas jovenzinhas. O próprio Pantalone, às vezes, aparece buscando essas jovenzinhas, mas essas jovenzinhas sempre conseguiam burlar ele. E a cortigiana ocupava esse lugar. A cortigiana era aquela que se dava muito bem com o Pantalone, muito bem, porque ela tirava tudo que o Pantalone tinha. Se o Pantalone, né, queria dama de companhia, diz, você quer minha companhia? Me pague, porque eu não estou aqui para te aguentar de graça. E ela tirava tudo. Então, a gente dizia que a cortigiana é essa máscara que ela permeia os dois âmbitos da comédia dell'arte, que é o dos patrões e os dos servos. A cortigiana enganava os patrões e fazia o que eles queriam para tirar o que ela queria, mas ela ia às vias de fatos com os servos. Ela gostava de estar no meio do povo, do pessoal, que na comédia dell'arte a gente diz assim, quem manda mesmo numa casa são os empregados. O patrão é só uma fachada. É praticamente uma verdade, né? Olha, a gente está encerrando o nosso tempo, mas eu queria pedir Rosinha, porque assim, quando eu li esse artigo, a gente da dança, a gente subjetiva um pouco os personagens, né, no caso, assim, e vai criando os nossos próprios, como que eu posso dizer? Nossos próprios encontros, assim, né? E a cortigiana, ela para mim, quando eu, né, não sei, eu trouxe, o que me tocou, assim, foi
perceber que ela tinha uma capacidade muito grande de lidar em todas as áreas, em todos os lugares, né? E eu trouxe uma tríade, né? Assim, na concepção dramatúrgica, quando eu escrevi uma tríade, né? Um pensamento dessa mulher que se subdivide em 3 personalidades, né? Nessas 3 subjetividades, que seria uma só. E aí, quando Rosinha vem, ela traz como que eu posso dizer? Ela vai reapropriar desse conhecimento e vai criar a sua própria concepção, né, de dança. E ela criou 3 personagens lindos, né, incríveis. E eu queria que ela finalizasse falando um pouquinho desses três personagens que partiu da Cortigiana, né, da inspiração dessa mulher forte que estava em cena, que estava em todos os lugares, que rompeu os padrões, paradigmas. E hoje a gente aqui, eu acho que a gente representa bem, assim, né, as cortigianas, assim. Acho que temos... Posso falar empoderamento, né? Que está uma palavra assim, nem sei se está em voga ainda, mas é uma palavra que está bastante forte, né? Eu acho que a gente, como artista na cena, a gente tem uma força, né? E a gente tem uma resiliência muito grande, né? Só por estar em cena, né? Por estar atuando, seja escrevendo, seja na produção, seja qualquer lugar dentro dessa cadeia grande que é a arte, né? Enfim. Bom, a gente sempre começava, né, o dia, eu sempre dou alguma prática de respiração, de meditação, e a gente sempre começava o trabalho sentindo, abrindo o coração e sentindo, percebendo que palavra define o que você está sentindo agora. E eu também pude sentir as 3 muito bem. E aí, com isso, cada uma já é uma diferente da outra, né? Assim, elas estavam... Eu percebi elas muito transparentes para mim. Então, elas mesmas, a cada intérprete me inspirou para ir futucando mais dentro de cada uma e exacerbar algo que cada uma já tinha. E aí eu sinto que naturalmente, isso vai dialogar com essa personalidade tríplice aí da Cortiliana. Eu sinto que quando a gente vai fundo na mulher em si, isso vai reverberar nas outras mulheres, porque é verdadeiro, porque são aspectos do feminino que todas nós temos, né? Nós somos muito complexas, a gente tem várias facetas, cada uma de nós, assim. Talvez uma essência forte, mas várias facetas. E as 3, assim, para mim, eu ainda vejo muito como a filha, a mãe e a avó. Elas também... isso foi surgindo, isso não foi planejado, mas foi vindo naturalmente uma sensação desse tempo que passa, uma sensação de ancestralidade e também pelo próprio tempo de vida de cada artista e o quanto é possível dialogar essas gerações todas em cena ou até na vida mesmo, né? Assim, o quanto todas são fundamentais e a gente pode se encher de vida e caminhar para frente se a gente traz no coração nossos ancestrais, se a gente honra no sentido de aceitar, te aceito, foi assim que foi minha vida, foi assim que eu fui criada, assim que foi sua história, te agradeço e sigo a minha vida, né? Então eu acho que nesse trabalho essa mensagem também vem dessa geração que vem de muito lá atrás e que vai seguir. Então, tá bom, pessoal. Eu posso encerrar aqui a nossa conversa, nosso bate-papo. Alguém tem alguma coisa a mais para falar? Eu quero ver muito esse novo trabalho, Rosa. Quero ver todo o trabalho, né, esse que vocês estão com a Vira, que eu só tenho os trechinhos, quero ver todo ele, se o universo permitir, né? Quem sabe vocês vêm para Salvador? Quem sabe, né? A gente consegue. Isso, é uma boa, hein? Salvador tem bastante movimento, né? Tem bastante movimento de dança. A UFBA também é muito legal, assim, no sentido de promover várias coisas, né?
Vários eventos. Tem É bastante uma... eventos aqui no curso de dança, eles têm um espaço eu tive maravilhoso, aí. assim. Então, quem sabe, né? E ver Isso. muito também seu novo trabalho, Rosa, porque para mim, cotidiano, hoje a gente fala tanto de decolonialismo, a Pombogira é uma das figuras mais decoloniais, é um arquétipo mais decolonial que a gente pode imaginar, né? É o sucesso total. A gente tem um outro espetáculo daí com o grupo que se chama Confabulações, que é em cima das pombogiras, né? E dessa presença das sabedorias da mulher. Assim, quem sabe a gente também pode trocar Tô toda as arrepiada. coisas. Muito obrigada de novo, viu? Muito obrigada. Obrigada a você, professora. Vamos nos acompanhando agora no Instagram, né? Vou compartilhar o perfil lá da companhia para as meninas. Já compartilhei com Rosa. Queria agradecer a todas aqui presentes. Nós vamos encerrar e agradecer ao edital, né? Da Secult 023. A gente, né, tem um recurso do Funcultura. Tivemos o apoio do SESC, da Dueto, da Prefeitura Municipal de Viana, apoio do Grupo de Teatro Herigitiba também, que nos possibilitou esses 3 dias intensos de apresentações, que foi na semana passada, e hoje a gente encerra nosso projeto com esse bate-papo legal. Muito obrigada a todo mundo, e até mais, né? Um beijo. Tchau.